Galera, o segundo episódio de Falcão e Soldado Invernal estreou pra gente e o tal novo Capitão América realmente deu as caras e enfrentou aquela aliança ali, os Flashes Negros. E será que é ele que vai resolver os problemas? O que a gente pode esperar ali do Bucky e do Sam Wilson agora com essa loucura, galera? Quem é aquele outro Soldado Invernal que tá aparecendo nessa história? Da onde que ele surgiu? Bom, esse segundo episódio deixou uma interrogação muito grande pra gente e é exatamente isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje. Então vem comigo! E se você não me conhece, eu sou o Pedro e seja muito bem-vindo ao canal Animations, galera. E é o seguinte, eu soltei uma votação nesse final de semana lá no meu Instagram, rapaziada, falando que eu iria cobrir todos os episódios da série Falcão e Soldado Invernal. E a galera curtiu bastante, eu te agradeço demais a você que foi lá e votou lá nos meus stories, falando se você não me segue, você está convidado a me seguir lá e interagir comigo sempre que eu soltar um stories. E como eu disse, a galera curtiu a ideia e pediu pra eu soltar essa série. Então todo episódiozinho vai ter um teaser legal aqui no canal Animations. Então sempre que você assistir, aí os episódios saem numa sexta, esses vídeos vão estar saindo na semana de uma segunda ou numa quarta, então vai dar um tempinho pra você assistir. Eu sei que tem muita gente que gosta de assistir séries mais nos finais de semana, então fica tranquilão que você vai ter tempo pra assistir o canal Animations. Então já sabe, né? Assistiu lá no Disney Plus, corre aqui no canal Animations que o vídeo vai estar aqui te esperando. E é o seguinte, rapaziada, ao contrário de que algumas pessoas imaginavam que ia acontecer, que o Bucky e o Sam Wilson iriam pegar o escudo lá direto do segundo episódio e começar a enfrentar ali a Flash Negra, aquela aliança criminosa, um grupo de terroristas, como a gente estava chamando nos últimos vídeos, o novo Capitão América simplesmente deu as caras. Ele entrou, deitou a galera ali e se mostrou com uma experiência muito grande ali com o escudo do Capitão América. E deixou um pouco a desejar do Sam Wilson e do Bucky. A gente não viu os dois fazendo isso ainda com o escudo. Ainda! Eu já falei até isso no vídeo passado, que se você ainda não assistiu o vídeo passado, ele tá aparecendo aqui em cima do card. Ou fica tranquilo que no final do vídeo eu vou deixar ele pra você assistir lá, você não vai ficar perdido, porque a gente comentou o primeiro episódio. E naquele outro meu vídeo, eu falei que numa parte dos trailers aparece ali o Sam Wilson e o Bucky treinando com o escudo, né? E logo de cara, o segundo episódio, iria aparecer os dois ali com o escudo, pá, e o soldado americano ali, ele só iria fazer uma participação pequena, ele iria parar, mas não foi bem isso que rolou. O cara mostrou que sabe usar o escudo, peitou e mostrou que tem coragem, coisa que o Steve Rogers também tinha, mas a gente tem que lembrar que ele não vai substituir o Steve Rogers, isso aí é fato, galera. A aparição desse soldado americano, como a gente falou, galera, ela já vem aparecendo durante muito tempo em umas HQs antigas, galera, como o Super Patriota. E o Estrela Negra, o seu suposto parceiro que está aparecendo ali com ele na série, também já teve aparições antigas em umas HQs. E o que é que eu falei no nosso último vídeo? Se você é um inscrito aqui no canal, você sabe o que eu falei. Eu disse que a Marvel iria pegar algumas histórias antigas e iriam trazer ele para dentro da série, uma coisa que já foi contado, porque é isso que a Marvel faz pra gente. E é como eu sempre digo, os quadrinhos sempre estão um passo à nossa frente, por isso que é sempre bom a gente ler, né, rapaziada? E é aquele negócio, o Super Patriota, que é aquele soldado americano que atualmente é o novo Capitão América, então se você me ouvir falando aqui totalmente Super Patriota ou Soldado Americano, você sabe que eu tô falando do novo Capitão América que tá aparecendo agora no filme do Falcão e do Soldado Invernal. É o seguinte, ele já tinha lutado algumas vezes como Capitão América em algumas HQs antigaças da Marvel, há muito tempo atrás. Na época ali o Capitão América estava em decadência, vamos botar assim, né, pra ficar mais fácil de entender. Você tem que entender a história, ler pra você entender o contexto, por que ele fez isso, mas ele já tinha usado o manto ali do Capitão América, já tinha lutado, defendido, tendo em vista que nas HQs, o Sam Wilson, o Falcão, já também tinha usado o manto ali do Capitão América, já tinha usado também, ou seja, o manto Capitão ele é bem rodado, tem um certo peso ali o uniforme, mas já rodou bem. E esse cara, na época que ele estava na HQ, como eu disse, ele já tinha o apoio do Estrela Negra, ou seja, os caras já são dois velhos parceiros e eles trouxeram isso pra dentro da série. Então faz sentido um pouco ele tá usando esse uniforme. Como eu disse, a Marvel tá pegando algumas coisas antigas e tá pondo ele dentro da série. Eles querem dar uma certa continuação. Então foi por isso que ele teve aquele parceiro. E o que a gente pode esperar dele? A gente viu ali que ele é um cara que parece que sabe o que tá fazendo. Ele tá cumprindo bem o dever dele, que o Estado plantou pra ele, que é ser o capitão, representar aquilo ali, apesar de que a gente não iria esperar um Capitão América pulando de um helicóptero com de cordinha ali descendo de rapel e indo. Ele iria tentar uma abordagem muito mais radical, né? Capaz de ele ter pulado ali do avião da mesma forma que o Bucky e o Sam Wilson fizeram. Então, eu achei que esse ponto ficou meio, tipo, fraco, entendeu? Pô, o Capitão América é desse jeito assim, só isso que você quer dele? Mas a gente viu que ele sabe lidar bem com o escudo, a gente viu uma experiência nele, ainda mais quando ele tampa o escudo pra baixo pra defender ali o parceiro dele naquela cena do caminhão. Então a gente viu uma experiência com o escudo. Ou seja, ele é um cara que tá cumprindo bem a missão que o governo tá passando para ele. Mas deu pra
pra ver ali que o Sam Wilson e o Bucky, era óbvio que eles não iriam aceitar isso, óbvio. E o Bucky tá puto pra caramba, mais que o Falcão. Porque o Falcão fez o que ele achou que ia ser certo. E o Sam Wilson não aprovou isso por nada, cara. Ele tá muito indignado, velho, em ter visto ele feito aquilo ali. E esse é fato, que aquela aliança entre o soldado americano e o Estrela Negra, Bucky e Sam Wilson, não iria funcionar. Isso é fato. Eles são muito diferentes e são características totalmente diferentes. A gente tem 2 Vingadores e 2 soldados. Então você junta isso, não vai funcionar. E é sério, eles tretaram maneiro ali naquele ponto que o soldado americano ameaça ele, até falando aquele na frasezinha ali. Foi uma ameaça bacana. E é fato que ele não vai aliviar, ele vai cumprir a missão dele que passaram pra ele já tá se achando um pouco no manto ali do Capitão América e vai em frente, galera. Só que é aquele lance na história. A gente viu uma coisa que a gente não tinha visto antes nessa história, que era a história do Isaac Bradley, galera. Que é aquele cara em que o Bucky leva o Sam Wilson na casa dele pra ver ele conversar com ele sobre o soro do super soldado e tudo mais. E é o seguinte, rapaziada, ele foi o primeiro Capitão América que a Marvel teve na Segunda Guerra. Aí que entra a questão, tá, mas o Steve Rogers, o que acontece? Antes disso, antes de chegar o soro do super soldado ali para os Capitão América na Segunda Guerra Mundial, que é aquela história que a gente conhece do primeiro filme do Capitão América, os Estados Unidos já tinha feito um recrutamento de 300 soldados negros para participar de um programa de super soldados, que depois então viria a ser o soro dos super soldados. E esse cara, o Isaac, foi o único que sobreviveu dos experimentos. E foi o único que conseguiu ir para a linha de frente. Ele chegou a ser o primeiro Capitão América, porém, ele acabou sendo derrotado. E quando os aliados acharam o corpo dele, levaram ele de volta aos Estados Unidos. E quando ele chegou nos Estados Unidos, simplesmente não idolatraram o cara. Aprisionaram ele e começaram a fazer experimentos no corpo dele a todo instante, que é o que ele diz ali naquela série. E é o seguinte, por que que eles não manteram esse cara, Isaac, ali de Capitão América, e tentaram uma pegada depois? Por que que passou pro Sam Wilson? Primeiro é que é o seguinte, os Estados Unidos não ia querer ver um Capitão América negro nessa história. Eles não queriam ver um negro sendo o Capitão América, sendo um exemplo, né, galera? Então até que a gente vê um claro racismo que sofre o Sam Wilson ali na série. Ele é mostrado isso bem na série e empregou muito bem. Então por isso que eles aprisionaram ele e em seguida depois passaram pro Capitão América. E o Steve Rogers foi o único que deu certo como Capitão América. Lembra que eu te falei que o Isaac foi derrotado? Ele foi derrotado que pelo visto o soro não estava funcionando nas veias dele, de algum modo que o seu corpo não respondeu bem ao experimento. E por isso que ele foi derrotado e não deu certo. Então o Steve Rogers acertar em cheio que ele funcionou. E esse lance do Isaac sendo considerado o primeiro Capitão América da Marvel rolou numa HQ lá em 2003, o ano que eu nasci, top. E foi uma repercussão muito louca que gerou isso na série. E foi por isso então que o Bucky levou o Sam Wilson ali com ele pra trocar uma ideia, galera. A gente vê que ele ainda tá muito forte. Você viu como é que ele arremessou aquela lata ali? Mano, você imagina ele arremessando o escudo do Capitão América. Então deu pra ver que o cara tem muita força, mas ele não tá nem um pouco a fim de conversar. E pô, você imagina, você lutou a Segunda Guerra, cara, você teve o soro do super soldado, você foi o primeiro experimento e os caras fazem um puta de um racismo com você, te prendem e fazem experimento. Você acha que ele quer te dar satisfação? E a série mostrou muito bem o que eles estão enfrentando nessa jogada. E foi uma coisa que ficou incrível nessa série, é que é o seguinte, a gente não viu um resultado. A gente não viu uma conclusão ali naquela série. E exatamente foi isso que ficou no final da série. Eles indo conversar com o Barão. Mas em um curto espaço de 45 minutos com o episódio da série, a Marvel conseguiu pôr isso muito bem. Teve a apresentação do novo Capitão América, teve o discurso dele, teve aquela cena de ataque no caminhão, e a gente viu uma coisa que estava faltando ali nessa história, era um pouco mais de satisfação sobre a Flash Nation, que é aquela organização criminosa que quer fazer o mundo ser unificado, fazer o mundo voltar a ser como era antes do Blip, um mundo sem fronteiras, mais organizado. É isso que eles querem tanto empregar. E a gente viu quem é a organizadora desse movimento, que é aquela garotinha ali que supostamente era a refém dessa história. E até o Bucky ficou surpreso com aquilo ali. Então, rapaziada, deu pra ver que a série ficou incrível. E esse lance ainda do Isaac, cara, eu acho que ele vai ter muita relevância. Principalmente aquele menino que aparece na casa dele, que agora eu não me recordo se ele é filho ou se ele é neto dele. Comenta aqui embaixo pra mim agora se ele era o neto ou filho dele, que eu acabei esquecendo. Mas ele já teve aparições em umas HQs antigas, como uma espécie de Vingadores jovens que teve. Então, pode ser um gancho ali pra essa história. Mas creio que a Marvel não tá pensando nisso agora e quer focar nessa história. Mas guarde a cabeça desse menino aí, guarda o rosto dele, porque ele pode ter alguma relevância daqui pra frente. E a gente notou mais uma coisa nessa jogada toda. O Sam Wilson e o Bucky, eles vão ter muita dificuldade, muita, mas muito mais do que eles já imaginavam que eles teriam. Porque eles estão sem o escudo, e o único reforço que o Sam pensou ali ter na jogada, no caso o Bucky, perdão, pensou em ter ali indo atrás do Isaac, não foi correspondido. Ou seja, as suas principais cartadas não estão funcionando.
e a gente sabe que o agente americano não vai parar, ele vai seguir em frente e o movimento tá só começando. Eu diria que um outro ponto que pode aparecer nessa jogada toda é aquele soldado que tá sendo uma espécie de informante ali pro Sam Wilson, até que contou pra ele, mostrou o vídeo ali pra ele, eles viram que eles estão com o soro do super soldado, aí de alguma forma. Creio eu que esse menino ainda vai ter muita relevância na história, porque a Marvel gosta de dar uma certa ênfase pra esses personagens de fundo assim, dão umas boas relevâncias. E a grande questão dessa história é, da onde que surgiu o soro do super soldado pra essa gente? Ele simplesmente foi roubado de algum ponto? Será que ele foi escapado de algum ser? Ou será que naqueles anos em que o Isaac ficou na cadeia fazendo experimentos nele, surgiu alguma coisa, teve um vazamento? Quem sabe uma das pessoas dessa operação sabe dos experimentos do Isaac, esteve lá e pegou o soro do super soldado e levou pra eles, tá vendo? Olha aí, dá pra montar um roteiro maneiro com isso aqui que eu falei, porque faz muito sentido, a pessoa pode ter ficado na cadeia junto com ele, pode ser um companheiro de cela, pode ter sido um agente penitenciário, pode ter trabalhado, pode ser um cientista, pode ser qualquer um que teve um contato com o Isaac, porque sem dúvida esse cara foi uma ponte muito grande e a gente não tinha visto ele antes em nenhum filme, e sem dúvida esse cara foi impressionante nessa série e creio eu que ele ainda vai ter alguma repercussão, e a conversa que eles vão ter com o Barão Zemo vai ser o grande estopim dessa história, galera. E você sabe, galera, que saindo no terceiro episódio tem mais uma análise aqui no canal Animations, então se inscreva aqui no canal, rapaziada, que toda semana a gente tá com um vídeozão incrível pra vocês. Tô tentando postar 2 vídeos por semana, mas qualquer coisa vai ter um só, que você já sabe do que é. Eu agradeço muito você até a sua companhia até aqui, seja muito bem-vindo no canal Animations, e valeu!